Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Explica, um podcast para entendermos as categorias que moldam o discurso tributário. O programa é uma iniciativa da Escola Superior de Tributação de Brasília, a ESTB, um espaço dedicado à pesquisa, ao ensino e à disseminação de um olhar mais amplo e crítico sobre o campo da tributação. Eu sou Márcio Campos, coordenador acadêmico da ESTB, e nosso objetivo aqui não é apenas explicar termos técnicos, mas questionar os modelos de pensamento que sustentam as narrativas sobre a tributação. Desde o início da série, temos discutido os fundamentos do campo tributário. Quais são seus atores, quais são as categorias principais e os conflitos que normalmente perseguem esses atores. No episódio de hoje, nós vamos avançar em uma direção mais histórica e institucional. A ideia é discutirmos aqui quem foram os grandes arquitetos do discurso tributário internacional. Embora não haja uma organização tributária internacional formal, esse campo ele se estruturou de um modo relativamente coeso nas últimas décadas, talvez no último século. E é sobre esse fenômeno que nós vamos discutir hoje, né? Como isso aconteceu. De cara, já é possível dizer que teve papel preponderante nesse processo algumas organizações internacionais, muitas organizações internacionais na verdade, mas 3 delas foram centrais nesse processo. Estamos falando aqui da extinta Sociedade das Nações, da Organização das Nações Unidas, a ONU, e, sobretudo, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. É sobre essas 3 organizações internacionais que trata o episódio de hoje. Essas organizações, mesmo que elas não tenham uma autoridade legal direta, uma autoridade jurídica direta, elas foram capazes de modelar categorias, orientar práticas e estruturar consensos relativos no plano internacional. Então, vamos analisar o papel de cada uma delas e como elas contribuíram para a formação do discurso do campo. Bom, como eu mencionei, e vale a pena repetir, não há uma autoridade tributária internacional. Não existe no mundo uma autoridade comparável, por exemplo, à Organização Mundial do Comércio, a OMC, para o comércio, ou ao Fundo Monetário Internacional no âmbito das finanças internacionais. Então, não há um órgão central neste sentido. Mas esta ausência de uma autoridade, ela não significou uma ausência de coordenação. Desde os anos 1920, a Sociedade das Nações iniciou um processo de formulação conceitual e disseminação de princípios que perdura até hoje. De maneira bem resumida, o colapso da Primeira Guerra Mundial levou à necessidade de um concerto internacional, de uma grande reunião de atores internacionais para reconstruir aquilo que tinha sido destruído pela Primeira Guerra Mundial. Essa reconstrução ela passava por vários temas, dentre eles o tema da economia internacional, que era um assunto relativamente recente. O século XIX não tinha desenvolvido uma ideia de economia internacional como nós temos hoje. Mas já no século XX, ali após a Primeira Guerra Mundial, essa ideia começou a ganhar momento e os países, principalmente os países vencedores da guerra, sentaram-se à mesa e começaram a discutir a necessidade de estruturar esse plano internacional. E o tema da tributação acabou entrando nessa conversa. A tributação era considerada um tema central por várias razões, mas principalmente porque ela era entendida como uma barreira ao comércio internacional, e esse tema acabou entrando na agenda da Sociedade das Nações. Ele não surge só na Sociedade das Nações, isso é uma longa história, mas o fato é que nos anos 1920 ele passa a ser um tema central nos debates da Sociedade das Nações. Ainda falando de guerras, mas agora falando da Segunda Guerra Mundial, que foi tanto o evento que colocou fim ao projeto da Sociedade das Nações, já que o seu principal objetivo era impedir a Segunda Guerra Mundial, e isso não aconteceu, quanto foi responsável, a Segunda Guerra Mundial foi responsável pela criação da Organização das Nações Unidas, novamente um projeto internacional para tentar impedir uma possível terceira e talvez última guerra mundial. E a ONU, já nos anos 60, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, no âmbito do debate tributário, criou seu Comitê de Especialistas em Cooperação Internacional em Questões Tributárias, só que com foco nos países em desenvolvimento. Isso é uma característica típica da ONU, principalmente por conta do contexto desses anos 60.
A ONU, ela surge no pós-Segunda Guerra Mundial, porém, diferentemente da Sociedade das Nações, que no pós-Primeira Guerra Mundial enfrentava um contexto relativamente homogêneo, se considerarmos os principais atores envolvidos, no caso da ONU, esses anos 60 foram marcados pela segunda onda de descolonização. Então, esse processo ele contou com uma participação mais ativa, pelo menos numericamente, de atores que historicamente não participavam desse plano internacional. Mesmo alguns atores sendo mais antigos que algumas potências coloniais europeias, como a China, a Índia, alguns países africanos, mas embora em termos de civilização eles fossem até mais antigos do que França, Inglaterra e Alemanha, eles não eram antigos no plano do debate internacional, ou seja, quando começou-se a discutir algo que fosse entendido como internacional, um direito internacional ou relações internacionais, esses atores eles foram eclipsados pelo processo de colonização. Então essa segunda onda, né, segunda porque a primeira foi no século XIX, né, com os países das Américas, então essa segunda onda de descolonização, ela injetou no plano internacional diversos atores que até então não participaram desse debate, e com isso mudou-se o contexto da discussão global, o que impactou também o plano da tributação. Esse fenômeno ele é bastante complexo, ele tem várias nuances, mas vamos parar por aqui e eu acho que isso é o suficiente para demonstrar o porquê a ONU historicamente ficou associada com essa defesa dos países em desenvolvimento. E logo após esse período, né, logo após essa criação do Comitê da ONU, a OCDE ela acabou se consolidando como o principal ator institucional do campo, liderando agendas como combate à evasão fiscal, tratados contra a dupla tributação e reformas tributárias no plano da economia digital mais recentemente. Mas o que fica, né, desse processo e que está na base, está no cerne do porquê a OCDE acabou se destacando como principal ator institucional, é que criou-se uma dicotomia no campo, né, na ideologia do campo tributário, isso ficou bem marcado, entre o que seria um caráter mais político da ONU, já que ela estava preocupada com a situação dos países em desenvolvimento, por conta desse processo de descolonização que eu mencionei, e uma OCDE que aparentemente teria uma preocupação mais técnica, né, um caráter mais neutro, entre aspas, se comparado com os esforços da ONU. Mas voltaremos a esse tema daqui mais um pouco mais para frente. Vamos focar um pouco nesta autoridade simbólica que acabou marcando a imagem da OCDE. Bom, a OCDE ela não impõe normas com força jurídica vinculante para países não membros. Mesmo para países membros, essa adesão ela é voluntária. Mas ainda assim, a OCDE ela acabou se impondo por uma característica que lhe é muito própria, que é a sua prolífica publicação de relatórios ou de análises. Então, algumas publicações da OCDE elas são centrais no campo tributário internacional, como a sua convenção modelo, né, que muitos países, inclusive o Brasil, utiliza em grande medida, apesar de não ser país membro da OCDE, mas utiliza em grande medida para auxiliar no seu processo de negociação de acordos internacionais contra a dupla tributação, e para não dizer do Transfer Pricing Guidelines, né, ou diretrizes de regras de preços de transferência, que são muito utilizadas pelos países, né, principalmente no caso do Brasil mais recentemente, por conta de uma mudança legislativa que aproximou o modelo brasileiro do modelo da OCDE. Mas, independentemente disso, esses documentos eles são centrais no campo tributário já há muito tempo. E não apenas estes, mas relatórios de análise de países, enfim, cada uma dessas publicações, elas têm impacto no campo e elas acabam influenciando o pensamento e o vocabulário dos atores. Então elas tornaram-se referência global. Esse grande parque editorial da OCDE, né, essa capacidade de publicar muitos documentos de relevo, ela ajuda a consolidação dessa autoridade simbólica. Enfim, mas essa autoridade ela também está associada a 3 fatores, né? Como eu disse, um prestígio técnico dos comitês da OCDE, e vale lembrar que essa ideia de comitês específicos surge lá na Sociedade das Nações, né? A Sociedade das Nações foi o primeiro grande experimento transnacional, vamos chamar assim, ou supranacional, que constituiu uma burocracia fiscal que não estava ligada a nenhum dos seus países, né?
A ideia de discussões internacionais em matéria tributária não surgiu no século XX, ela já vinha desde o século XIX. Haviam tratados, na verdade, há um tratado, o primeiro grande tratado, o primeiro grande acordo, né, contra a dupla tributação é de 1899, entre a Prússia e o Império Austro-Húngaro. Mas desde meados, ou pelo menos da segunda metade ali do século XIX, já haviam acordos ou tratados internacionais em matéria tributária, não necessariamente voltados para a dupla tributação, mas envolvendo matérias como cooperação internacional, ou mesmo, num certo sentido muito limitado, troca de informações. Então, não é recente essa atuação no plano internacional, ela já vinha desde o século XIX, mas foi na Sociedade das Nações que se imaginou a existência de órgãos que não pertencessem aos Estados, já que nesse primeiro caso eram só os Estados que estavam negociando. Na Sociedade das Nações foram idealizados alguns órgãos permanentes de atores destacados que, né, estariam lá atuando em nome do próprio órgão. E essa ideia desse órgão supranacional foi herdada pela OCDE na criação dos seus comitês. E esses comitês eles adquiriram esse prestígio técnico que nós mencionamos, né, por conta também, entre outras coisas, dessa imagem que a OCDE recebeu como órgão técnico em oposição à ONU e da consolidação dessa imagem com esses relatórios, essas publicações. O segundo fator que auxilia nisso é a legitimidade derivada de um certo processo consultivo que a OCDE adota, que está ligada a um processo de reconhecimento que ao qual a gente vai voltar daqui mais um pouco, reconhecimento do papel da política no campo tributário internacional, mas não quero me adiantar sobre isso. E, obviamente, é importante destacar isso, né, é importante reconhecer isso. Essa autoridade da OCDE também decorre da carência de alternativas institucionais mais robustas no plano internacional. Não é evidente por que a OCDE teria conseguido se apropriar desse discurso, né, se apropriar dessa agenda de construção do discurso tributário internacional em detrimento do que a ONU já vinha fazendo. É necessário olhar para os detalhes e entender como é que esse processo ocorreu. E esse processo passa por um aumento do financiamento desse debate dentro da OCDE e uma diminuição do financiamento desse debate no âmbito da ONU. Não foi por acaso, não foi simplesmente pela vontade da OCDE de fazê-lo, mas isso passa também por uma questão de apoio, inclusive financeiro, dos países. Então, mesmo sendo uma organização econômica, a OCDE atua hoje, de fato, como uma organização tributária internacional, né? Ela é uma organização tributária internacional de fato, ainda que informal. Ela não é como a ONU, como a OMC é para o comércio, não é como a OIT é para o trabalho, mas na prática, para quem atua com tributação internacional, existe um certo reconhecimento da centralidade da OCDE no campo tributário internacional. Enfim, voltando àquela questão da dualidade entre técnica e política, é patente que uma das características mais marcantes da atuação de organizações internacionais como a OCDE ou a ONU no campo tributário é a sua pretensão técnica, né? Essa pretensão técnica, eu poderia falar dessa maneira, esse fetiche, né, fetiche do campo e dos atores do campo pelo tecnicismo tributário, ele se originou na Sociedade das Nações, né? Com a criação dos comitês específicos destinados ao debate da tributação nesse plano supranacional, criou-se também a ideia de que haveriam alguns atores que seriam guardiães desse tecnicismo tributário. Então essas decisões, né, a partir dessa perspectiva, elas seriam apresentadas e passaram a ser apresentadas como fruto de análises neutras, racionais e baseadas em evidências. Essa questão das análises serem baseadas em evidências, ela está no discurso da OCDE. Isso é muito utilizado na OCDE como uma maneira de legitimar a sua agenda e até a legitimar as decisões que são tomadas, né, nos seus relatórios e algumas de suas posições. Essa técnica ela é real, né? É possível sim reconhecer a existência desse caráter técnico, mas já é um pouco forçado tentar justificá-lo a partir de uma perspectiva neutra, né? O tecnicismo ele não é neutro. Toda formulação técnica carrega uma visão de mundo, né? E se carrega uma visão de mundo, ela carrega uma ideologia, ela carrega um paradigma.
No caso da tributação internacional, essa visão foi historicamente moldada pelos interesses das economias mais desenvolvidas, o que é normal, né? As grandes potências, aquelas que têm mais voz, aquelas que têm mais espaço de fala, elas de uma certa maneira elas influenciam esse debate. Isso ficou muito claro no âmbito da Sociedade das Nações, quando essas grandes potências, né, quando as grandes potências da época se sentaram e estabeleceram os primeiros padrões, né, as primeiras categorias que passaram a ser repetidas nos debates que se seguiram e que influenciaram o pensamento da tributação internacional ao longo de todo o século XX. Porém, e retornando à questão da dualidade técnica versus política, apesar desse caráter inafastável da política no plano tributário internacional, ainda assim criou-se uma disputa de narrativas entre a ONU e a OCDE. Então, enquanto a ONU, assumidamente, tentava incluir preocupações dos países em desenvolvimento, como a valorização da tributação da fonte, a OCDE tradicionalmente favoreceu estruturas mais favoráveis à residência, porém argumentando que isto seria mais alinhado aos princípios da tributação internacional, a melhor técnica, as melhores práticas, enfim, sempre tentando justificar a partir não de preferências pessoais dos seus atores, mas de uma certa referência neutra, abstrata e distante. E essa tensão entre esses dois modelos ela foi se acirrando com o tempo. E especificamente agora já trazendo para os debates mais atuais, ela ficou bastante evidenciada com o avanço das propostas da OCDE no projeto BEPS, especialmente em relação ao Pilar 1 e ao Pilar 2. Ainda assim, a ONU ela tem mantido a sua proposta alternativa, inclusive propondo um novo modelo, um novo acordo modelo, né, próprio da sua instituição, e com avanços na resolução da Assembleia Geral de 2022 que propõe um novo instrumento vinculante global, né? Um novo modelo em contraposição àquilo que vinha sendo discutido na OCDE. A questão é que a OCDE ela não se limita à formulação de diretrizes, como é bastante reconhecido, mas ela também administra politicamente a agenda do campo e com isso ela tenta localizar, tenta identificar alguns consensos possíveis entre os atores. E essa sua atuação, ela busca manter, obviamente, sua centralidade institucional e para isso ela organiza fóruns, ela conduz avaliações que são chamadas peer reviews. Essas avaliações elas são conduzidas pelos atores que estão envolvidos no debate, o que aponta para uma tentativa de legitimidade desse discurso, e ela também forma especialistas e oferece assistência técnica para os atores. Então, existe um soft power da OCDE que faz com que esses treinamentos, numa certa medida, além de beneficiarem os atores, né, sobretudo as administrações tributárias locais que recebem esse treinamento, então, além de beneficiar no sentido técnico, ela aproveita esse mecanismo e, com isso, ela exerce influência direta na maneira como esses atores pensam a tributação a partir da sua realidade local. Não estou dizendo que a OCDE faça isso, que a OCDE ou seus representantes façam isso de maneira deliberada e com esta segunda intenção como objetivo principal, mas é inegável que esse protagonismo reforça a autoridade simbólica da instituição e, em certa medida, ele marginaliza discursos dissidentes ou abordagens alternativas, ainda que travestido de um tecnicismo imparcial. Então, todos esses fatores ajudam a consolidar a ideia de que a OCDE seria um órgão técnico em contraposição a uma ONU que seria muito mais politizada e para qualquer um que atua há um certo tempo, né, já tem alguma caminhada mais longa no campo tributário internacional, já deve ter ouvido isso da boca de algum colega, né, de que a OCDE seria muito mais técnica do que a ONU. Por outro lado, não é porque a OCDE arroga para si essa pretensão de tecnicismo que a realidade do campo vai se comportar no mesmo sentido desejado pela OCDE. Isso gera um problema que a academia já tem identificado há alguns anos como uma espécie de um paradoxo desse tecnicismo. Porque o campo tributário internacional, embora ele tenha essa visão árida, né, num certo sentido ele se afirma como um campo muito técnico para evitar politizações,
ele é inevitavelmente político, né? Ele pode até tentar se afastar dessas suas origens políticas, mas ele é essencialmente político. Então essa pretensão de neutralidade, ela pode gerar uma hegemonia discursiva, onde apenas certos modelos, categorias e soluções são vistos como corretos. Porque se nós propalamos, né, uma determinada visão do mundo tributário e não reconhecemos que aquilo está eivado de uma visão de mundo que é a nossa, automaticamente estaremos fechados a ouvir visões alternativas sobre esse mesmo fenômeno. Né? Por quê? Porque aquilo que está sendo dito, que está sendo afirmado, é o que é correto, é a boa prática, é a melhor atitude a ser adotada diante das respostas tecnicamente possíveis que o campo aceita. Então ela acaba sendo inflexível a mudanças de conjuntura, sobretudo as mudanças de estruturas de poder. O fato é que essas mudanças de estrutura de poder ocorreram nos últimos anos, sobretudo a partir da emergência de alguns atores que historicamente foram negligenciados nesse processo. Estou falando aqui principalmente dos países do BRICS, notadamente a China, né, mas podemos colocar todos os países do BRICS, né, ou BRICS apenas como uma referência. Né, poderemos falar de quaisquer países que tenham sido marginalizados ao longo desse processo. Né. Então, com a emergência desses novos países no plano internacional, da importância econômica que eles assumiram, a OCDE, não apenas a OCDE, mas principalmente a OCDE, teve que rever um pouco essa sua postura e aceitar que era necessário uma mudança de perspectiva, de categorias do seu discurso para se adequar a esse novo cenário e receber esses novos atores à mesa. Então foi importante, né, é fundamental e foi importante para a OCDE reconhecer que o discurso tributário internacional ele é moldado por atores com diferentes interesses, tradições e contextos. E a ampliação do espaço para vozes de países em desenvolvimento, como eu mencionei, principalmente do BRICS, né, pesquisadores críticos, experiências alternativas, foi essencial e tem sido essencial para a saúde do campo. Mas, obviamente, não podemos descurar da responsabilidade da chamada comunidade técnica. Só que se a OCDE e as outras organizações elas têm ocupado essa posição de destaque, cabe também à comunidade técnica o dever de manter o debate aberto, né, que ele continue plural e intelectualmente honesto. E nesse sentido, alguém que atua com a tributação internacional, né, um tributarista internacionalista, ele precisa compreender que o campo que ele habita, né, no qual ele exerce sua prática social, ele foi construído historicamente e que esse é um processo que ainda está em curso. Né? Quando olhamos para o que tem ocorrido, como eu mencionei, nessa dualidade entre ONU e OCDE, sobretudo decorrente do debate sobre a economia digital, fica claro que esse cenário ainda não está terminado, essa disputa de poder ainda não está encerrada. Novos acontecimentos podem surgir, novos ventos podem soprar e as estruturas do campo, e sobretudo as categorias utilizadas pelo campo, elas podem sofrer modificações estruturais e significativas, né, que afetem que venham a afetar essa prática social dos atores. E com isso nós chegamos a uma constatação que é central para a STB, né, para o tipo de abordagem que adotamos na STB, que é a ideia de que o domínio técnico ele é importante, e esse domínio técnico ele se expressa pela capacidade de controlar as categorias do campo, né, de articular as categorias tradicionalmente centrais no campo, mas esse domínio técnico ele deve vir acompanhado do reconhecimento das disputas que o atravessam e do quão essas disputas elas continuam relevantes. Reconhecimento que, como eu disse, reconhecimento de que as categorias técnicas, ou historicamente entendidas como técnicas, são frutos de disputa de poder, são frutos de estruturas de relação de poder e que as modificações ocasionadas nessas estruturas de relação de poder obviamente irão causar modificações nas ordens do discurso. Então esse tecnicismo ele muda com o tempo. A grande dificuldade, né, do tributarista internacionalista neste caso é estar sempre atento a essas mudanças de estrutura de poder, porque elas fatalmente irão impactar as suas categorias centrais. E aí temos duas atitudes possíveis. Uma, que é você se apegar ao tecnicismo, a esse suposto tecnicismo neutro, imutável, enfim, abstrato e desconectado do sujeito,
né, e se lamentar do porquê as mudanças estão levando esse debate para outras categorias, né, enfim, o que pode resultar ainda num ator amargurado, né, triste, porque o campo está se deteriorando, o solo que ele pisa está erodindo, ou, que é o que nós recomendamos, uma postura mais madura de entender que o novo sempre vem, que as modificações ocorrem, que novos cenários ocorrem, novos cenários emergem, e que um ator central no campo tem que estar preparado para essas transformações. Seja ajudando a conduzir essas transformações quando for possível, seja, no mínimo, se preparando para esses terremotos causados pelos encontros de força dos grandes atores. Enfim, dessa nossa fala de hoje, o que nós podemos tirar como conclusão, então, em resumo, é que as organizações internacionais, elas não apenas coordenam práticas tributárias, elas não são apenas técnicas nesse sentido tradicional, de serem guardiãs dos conceitos, das melhores práticas, das melhores técnicas, das melhores teorias sobre quaisquer que sejam os problemas elencados pelo campo tributário, mas elas também produzem o discurso do que deve ser a tributação internacional. Se a gente quiser aqui invocar uma visão bastante consolidada sobre como se dá uma agenda de pesquisa, obviamente isso tem um caráter muito mais acadêmico, mas eu acho que nesse caso, pela pretensão de tecnicismo da tributação internacional, também se aplica, né? Qualquer agenda de pesquisa, ela depende de uma institucionalização desse processo. E as organizações internacionais, elas são espaços de institucionalização dessas agendas. Não vamos chamar aqui de agendas de pesquisa, mas de agendas de debate, de consolidação de uma visão técnica sobre o fenômeno tributário. Então, essas organizações internacionais, elas são ao mesmo tempo fóruns de cooperação e espaços de disputa. Elas são fóruns de cooperação porque elas acabam sendo o local onde os atores internacionais se sentam à mesa, né, onde a mesa desses atores está localizada para que eles se sentem e discutam a tributação internacional, busquem consenso, mas ao mesmo tempo é ali que os interesses são colocados, é ali que o jogo é jogado e é ali que a agenda ela avança. E compreender esse papel histórico, o papel histórico dessas organizações internacionais é essencial para qualquer um que deseja atuar com seriedade e profundidade no campo tributário internacional. Enfim, amigos, amigas, muito obrigado por acompanhar mais este episódio aqui do STB Explica. O nosso próximo encontro será em 2 semanas, no dia 23 de julho, com outro tema ainda a definir, e eu espero que todos vocês nos acompanhem. Até lá!